Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Como profeta de Deus, profetizo a vitória, a bênção, a conquista, a saúde, a proteção de Deus na tua vida e da tua família. Diga, eu recebo esta profecia. Minha querida e meu querido, segunda-feira à tarde, o nosso devocional com Deus, leitura da Bíblia com oração. Nós estamos lendo o livro de Gênesis no capítulo 39, a história de José no Egito. Versículo 20, Gênesis capítulo 39, versículo 20. Assim diz o Senhor. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor Deus, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Escreva aqui embaixo: Senhor, estenda sobre mim e sobre a minha família a sua bondade. Escreva aqui: Senhor, estenda sobre mim e sobre a minha família a sua bondade. Tá bom? E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum de coisa nenhuma que estava na mão dele, porque o Senhor Deus estava com ele. E tudo que José fazia prosperava. Irmãos, em qualquer lugar que José chegava, Deus estava com ele e as coisas prosperavam na mão dele. Então, quando ele estava na casa de Potifar, a casa de Potifar cresceu, prosperou. A esposa de Potifar aprontou com José, mentiu que José tentou pegar ela. Potifar, enganado por ela, colocou José na prisão, na prisão dos escravos. Chegando ali, José também não reclamou com Deus, não murmurou, continuou firme na fé. Deus estava com ele e ele começou a administrar aquela prisão. E o responsável pela prisão, o carcereiro mor, ou seja, o maior carcereiro, o carcereiro responsável, ele começou a colocar tudo ali da prisão nas mãos de José. Porque ele viu que José tinha estratégia, ele viu que José sabia administrar as coisas. E tudo por quê, irmão? Porque Deus estava com ele. Veja o que aconteceu. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito, do faraó, e o padeiro ofenderam ao rei do Egito. E, indignado o faraó muito contra seus dois oficiais, contra o copeiro e o padeiro, os colocou na prisão, na casa do capitão da guarda, lá no cárcere onde José estava. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José, para que os serviços estivessem ali muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho. Irmãos, a história de José, ela é uma história de sonho. Ela é uma história de Deus trabalhando os sonhos na vida de José. Foram sonhos de Deus que ele teve. Agora ele está como um escravo na prisão. Ele está administrando a prisão. Duas pessoas, o padeiro e o copeiro do rei do Egito, do faraó, foi para a prisão também. E chegando lá, a Bíblia nos fala que ambos tiveram um sonho. Cada um o seu sonho, e eles sonharam na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do faraó do Egito. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que eles estavam perturbados com alguma coisa. Então perguntou aos oficiais do faraó:
Por que estão tristes hoje os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Então, o que José está falando? Só quem pode, irmãos, interpretar um sonho é Deus. Eu vejo muitas pessoas sendo enganadas por pessoas que dizem interpretar sonhos. Muito cuidado, porque o que tem de falsos profetas, falsos enganadores aí, que enganam milhões de pessoas, porque o significado desse sonho é isso, porque o significado do sonho é isso. É nada, irmãos. Muitas vezes, essas interpretações vêm do diabo. Então você precisa ficar muito atento com pessoas que falam que interpretam seus sonhos. Tá? Porque eu sou especialista em interpretar sonho. Eu sei interpretar sonho. Muito cuidado. José disse certo aqui. Quem interpreta sonhos é Deus. Ele disse: me fale o sonho. Então o copeiro contou o sonho a José e disse: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. Vide é uma árvore da uva. E na vide 3 sarmentos, 3 galhos brotando nela. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. Então ele viu uma vide, uma videira, né? É uma árvore da uva, né? E ele viu todo o nascimento de cachos de uva no sonho dele. E o copo do faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas, ou seja, o vinho que foi colocado ali, né? E as espremia no copo do faraó e dava, ele experimentava e dava o copo na mão de faraó. Então disse José: por quê? Porque ele era um profeta de Deus. Disse ele: esta é a interpretação. Os 3 galhos que saíam da árvore, da videira, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça, ou seja, colocará você de pé, porque você está aqui derrotado na prisão. Você está aqui praticamente morto, porque quem está aqui numa prisão de escravos está morto praticamente. Ele falou: o faraó vai te levantar de novo e te restaurará o teu estado, ou seja, iria fazer ele ser de novo o copeiro do faraó. E darás o copo na mão do faraó, porque o copeiro experimentava primeiro para ver se não tinha veneno, alguma coisa que ia matar o faraó, depois o faraó tomava. Porém, José disse para ele: lembra-te de mim quando você estiver bem. Eu rogo que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a faraó e me ajuda a sair daqui. Então ele interpretou o sonho do copeiro e disse para o copeiro: lembra de mim quando você estiver na presença do faraó. E José dá um motivo: porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ou seja, José está falando para ele: eu sou inocente. Ele estava ali porque a mulher de Potifar acusou José de tentar pegar ela à força. Na verdade, era a mulher que estava tentando pegar José à força. Como José não queria, ela acusou ele. Vendo então o padeiro mor que José tinha interpretado o sonho, disse a José: eu também tive um sonho. E este é o meu sonho: 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. 3 cestos brancos. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó. Então, no cesto mais alto estava cheio de pães, cheio de comida boa do faraó. E as aves
comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça. Esse foi o sonho dele. E respondeu José: essa é a interpretação. Os 3 cestos sobre a sua cabeça são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e te pendurará em um pau, e as aves comerão a carne sobre ti. Veja, meus irmãos, o que mais você vê na internet, o que mais você vê são interpretadores de sonhos que só falam coisa boa. Só interpreta sonho a seu favor. Ah, porque eu tive um sonho, porque isso aqui é interpretação, é que Deus vai te abençoar, é que não existe outra coisa a não ser coisa boa para você. Quando o profeta é verdadeiro, ele fala o que é a verdade. João Batista dizia isso. Todos os profetas. O profeta, ele não veio para agradar. O profeta, ele não veio para satisfazer os desejos das pessoas. Ele veio para trazer a palavra de Deus. Doa a quem doer. Então, ele contou o sonho para José. José disse: você quer a interpretação? Os 3 cestos que você viu são 3 dias. Você viu as aves comendo o cesto, então. O cesto maior é a sua cabeça. Faraó vai tirar ela do seu corpo, vai pendurar o seu corpo num pau, numa estaca. E as aves vão comer o seu corpo, a sua carne. Difícil é ou não é, irmão? Mas é a verdade. Profeta não é para agradar alguém. É melhor dizer a verdade do que a pessoa ser enganada. Milhões são enganados aqui na internet com profecias falsas. Milhões de pessoas. Porque as pessoas, elas querem ouvir algo que é bom para elas. E os falsos profetas que estão cheios aqui no YouTube, na internet, só dizem coisas boas. Jamais um falso profeta diria isso que José disse para uma pessoa. Porque a pessoa vai falar: não, você está me gorando, você está falando que eu vou morrer, você está aí, a pessoa não aceita. Mas era um profeta de Deus falando. E aconteceu que no 3º dia, o dia do aniversário do faraó, ele fez um banquete e colocou de pé o copeiro que estava lá na cadeia, como José disse, e cortou a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, como José disse. Esse é um profeta verdadeiro. Ele fala o que tem que falar, não para agradar as pessoas. Porque tanto a pessoa que só quer ouvir coisa boa está errada, porque a Bíblia fala que a repreensão de Deus é para o nosso bem. Quando você repreende um filho, é para o bem dele. Quanto o falso profeta dá conta a Deus, vai dar conta a Deus. E tem muitos aqui que vão dar conta a Deus de toda interpretação de sonho que fazem, uma baboseira só na internet. É tanta profetada, tanta profecia para enganar muitos trouxas que seguem essas pessoas na internet. E não é brincadeira, não. O que tem de falso profeta aqui, falsa profeta, né? Profetando coisas que Deus não mandou, falando só coisas boas para agradar as pessoas. E Faraó fez tornar o copeiro ao seu ofício. E este deu o copo na mão de Faraó, igualzinho José falou. Mas o padeiro, ele enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, naquele momento, não se lembrou de José. Você lembra que José interpretou o sonho dele, disse que Faraó ia restaurar o emprego dele, mas José pediu para ele: quando você estiver bem, lembra de mim. Muitas pessoas só lembram de você quando ela está precisando de você. Foi o caso aqui dele. Quando a pessoa está precisando de você, ela lembra de você. Ela vem te pedir dinheiro emprestado, ela vem pedir uma força, ela vem te pedir isso, pedir aquilo. Mas quando ela está bem, ela vira as costas para você, não lembra mais de você. É ou não é verdade?
Vamos orar? Esse foi o capítulo 40 de Gênesis. Os sonhos do padeiro e do copeiro. E a interpretação de José e o cumprimento desses sonhos na vida das pessoas. Quero que você escreva aqui: Senhor, me livra dos falsos profetas. São profetas de Baal. Escreva aqui: Senhor, me livre dos falsos profetas, dos adivinhadores, não é? Escreva aqui: me livre, eu e a minha família, dos falsos profetas. A Bíblia, ela fala muito para você tomar cuidado com falsos profetas, porque eles falam que não é de Deus e enganam milhões de pessoas. Escreva aí, tá bom? Você que está chegando agora, minha querida, meu querido, eu sou o pastor Jorge. Eu sou um homem sério de Deus. Para mim, o evangelho é algo sério da palavra de Deus. Não é profetada, não é brincadeira. O evangelho é algo muito tremendo, muito lindo da parte de Deus para nós. Se você está aqui, foi porque Deus trouxe você aqui ao meu canal, para que você escute uma palavra verdadeira de Deus que abençoe a sua vida. Então já se inscreva aqui. É gratuito, não paga nada. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, clique. Do lado tem um sininho, toque. Vai aparecer a palavra todas, toque na palavra todas. Tá bom? Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, sele esta palavra pela fé. Tá? Vamos orar, vamos falar com Deus. Peça a Deus nessa segunda-feira à tarde para livrar você dos falsos profetas. Porque se tem uma coisa que leva as pessoas para o inferno, é o falso profeta. Porque ele é usado pelo inimigo, pelo diabo. E ele fala o que o ouvido das pessoas quer ouvir. Fala que eu sou bonita. Fala que eu sou bonito. Fala que eu vou ficar rica. Fala que eu vou ficar rico. Fala que tudo vai dar certo para mim. Tudo vai dar certo para você. O falso profeta, ele fala o que as pessoas querem ouvir. E não o que elas têm que ouvir. Ore junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e a tua filha, o teu filho, estamos nessa tarde no nosso devocional a Deus. Nossa leitura da Bíblia com oração, meu Deus. Senhor, aqueles dois homens estavam na prisão ali com José. Eles falaram o sonho deles e os dois esperavam escutar algo bom. É verdade que Deus tinha algo bom para um. Ele iria voltar ao emprego dele. Mas o outro, a verdade é que a vida dele iria acabar dali 3 dias. Porque ele iria ser enforcado. José era um homem de Deus. Como muitos profetas da internet, meu pai. Como muitos profetas do YouTube que se julgam profetas. Ele podia ter dado um migué, meu pai. Ele podia não ter revelado para aquele homem a situação dele. Ele podia ter falado: olha, eu não sei. Olha, acho que dá para reverter. Não, meu pai. Como profeta de Deus, ele foi verdadeiro e foi até o final. E ele disse a verdade para aquele homem: você será morto daqui 3 dias. Eu tenho certeza que a pessoa não aceitou ali dentro daquela prisão, pai. Tenho certeza que a pessoa ficou nervosa com José. Porque é difícil escutar a verdade. Porém, ele falou com carinho para aquela pessoa. E eu tenho certeza que José orou por ela. Eu tenho certeza que ele pediu a Deus por ela. E nesses 3 dias que faltavam para ele, ele podia se arrepender de todos os pecados dele e estar no céu com Deus. E eu oro a Deus para que ele tenha feito isso. Meu pai, eu estou com a tua filha e o teu filho aqui. Senhor, livra de todo mal. Abençoa eles, meu pai. Estão aqui todos os dias lendo a Bíblia comigo e aprendendo de Deus. A verdade de Deus, a verdade do Evangelho. A tua palavra é maravilhosa, é bênção. A tua palavra é de prosperidade, é de cura.
e tudo tem a hora certa. Abençoa, meu Pai, livra a tua filha e o teu filho e a família deles dos falsos profetas, do engano que está aí na internet aos milhões, e milhões têm seguido esse caminho largo. Oh, meu Deus, abençoa, prospera, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, consagra esse copo com água da tua filha e do teu filho, e assim que eles beberem, sejam cheios do teu poder. Pode beber, minha querida, meu querido. Só o Senhor é Deus. Eu volto 10 da noite para a gente continuar lendo a história de José. Nós terminamos o capítulo 40, vamos começar o capítulo 41 da leitura da Bíblia com oração. Bom? E eu quero você aqui junto comigo. Fique firme, porque ler a Bíblia é a coisa mais linda e a coisa que mais te abençoa no mundo. Então você está aqui, pode ter certeza, você vai ser muito abençoada e abençoado. Lembrando que nós estamos na nossa campanha das primícias. Você quer ajudar a palavra de Deus, mais pessoas ouvirem a Bíblia? Aqui embaixo tem as contas do ministério. Obedeça a Deus, seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E Deus vai te abençoar cada dia mais. Tá bom? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Que Deus abençoe tremendamente você. A grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.